Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, meditemos o Evangelho deste dia. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelista São Lucas, de forma dramática, nos narra o estado daquele cego. Estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Os cegos faziam parte dos excluídos da sociedade da Palestina. As deficiências físicas eram consideradas pela teologia oficial como consequência do pecado. Para os judeus, aquele cego provavelmente cometeu um pecado muito grave, pois a cegueira era uma doença que impedia o homem de estudar a Sagrada Escritura, ou seja, a Torá, e por isso que era considerada uma maldição de Deus. Aquele homem era cego e mendigo, faltava-lhe luz nos olhos e dinheiro no bolso. Um cego não sabe para onde vai, um mendigo não tem para onde ir. Aquele homem não tinha nome. São Marcos nos diz que seu nome era Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. Ele não era reconhecido pela sua própria identidade. Sua autoestima estava baixíssima. Era um cego e sentado à beira do caminho, ou seja, marginalizado. Sentado significa estar instalado, acomodado. Ele estava privado de luz e de liberdade. Sabe que sozinho não consegue sair daquela triste situação. Por isso que pede esmola. Seu estado era de escravidão e de dependência. Porém, ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. O cego aproveitou a oportunidade. Ele deixou de pedir esmolas e começou a clamar por Jesus. Trata-se de uma oração insistente e de um clamor do mais fundo da sua alma. Filho de Davi, tem piedade de mim. Com sua cegueira, aquele cego enxergou mais do que os escribas, fariseus e sacerdotes. Ele era cego, mas enxergava com a alma. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. A passagem de Jesus revela ao cego a consciência de sua situação de miséria, de dependência e de escravidão. A passagem de Jesus pela vida de alguém é sempre um momento de consciência, questionamento e desafio, que leva a colocar a velha vida em crise e sentir a necessidade de ir mais longe. Se tem uma coisa que Jesus ouve, é o nosso clamor, é a nossa oração humilde. Por isso, querido irmão e irmã, não pare de buscar a Jesus. Ele reconhece a voz de cada um de nós no meio da multidão. Nos diz o Evangelho que Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Deus não resiste a um coração humilde. O cego sabia o que queria.
Há pessoas que não sabem o que querem. Jesus lhe pergunta: o que queres que eu faça por ti? E o cego responde: eu quero enxergar de novo. Ele era fisicamente cego, mas podia ver Jesus com os olhos de seu coração e o reconheceu como mensageiro de Deus. A resposta hostil da multidão à primeira súplica daquele homem só o fez gritar mais alto ainda. Foi então que ele descobriu que Jesus não era como as pessoas que o repreendiam. Jesus interrompeu sua caminhada quando ouviu o mendigo e se dirigiu a ele de maneira muito pessoal e respeitosa. Que queres que eu faça por ti? A fé persistente do cego criou uma abertura para Jesus curá-lo. Jesus o cura e diz: a tua fé te salvou. Aquele cego era um homem de atitude, ele se determina, não fica esperando que Jesus vá até ele. As nossas atitudes revelam muito mais de nós do que as nossas palavras. Deus intervém quando tomamos uma atitude. Ele encontrou barreiras erguidas pelos adversários. A multidão tenta desestimulá-lo. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. Diante dos obstáculos, mantenhamos a atitude perseverante de oração. Gritemos, silenciemos as vozes externas. A pressão da multidão fez o cego lutar mais e mais. Bartimeu gritou mais alto do que a multidão. Para os padres da igreja, a multidão retrata o próprio demônio, como também os nossos próprios pecados. É bom lembrarmos que Deus é muito maior do que o nosso coração. A misericórdia de Deus é muito maior do que os nossos pecados. Sempre haverá uma multidão querendo te calar, por isso que é preciso enfrentá-la. A multidão tentou barrar Zaqueu, mas ele subiu na árvore. A multidão tentou atrapalhar aquela mulher que sofria um fluxo de sangue, mas ela, por trás de Jesus, tocou nas suas vestes. A perseverança na oração do cego de Jericó nos mostra o tipo de fé que todos nós precisamos hoje. Uma fé que está pronta para romper as barreiras que os outros colocam em nosso caminho. Somos todos como aquele mendigo cego, de uma forma ou de outra. Todos nós temos alguma carência em nós, alguma necessidade que nos impele a buscar o Senhor. Quando buscamos o Senhor por causa dessa necessidade, podemos ter certeza de que Ele nos responderá como respondeu àquele cego. Se a nossa necessidade é uma ponte sobre a qual nos dirigimos ao Senhor, é também uma ponte sobre a qual o Senhor vem ao nosso encontro. Muitas vezes é o nosso quebrantamento, é a nossa necessidade que nos leva a buscar o Senhor e permite que Ele nos encontre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.